Na vida civilizada, e essa palavra já dá uma dica do que vamos tratar, todas as ações e omissões envolvem responsabilidade. Tudo que a gente faz e deixa de fazer reflete na vida do outro por essa nossa opção de viver em comunidade e em sociedade. É induvidoso que essa matéria invada as relações de trabalho para vincular por responsabilidade empregadores, empregados, clientes dos empregadores e todos os que habitam ao redor dessa realidade do trabalho. E se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que tem a alegria de receber o professor Rodolfo Pamplona Filho para discutir relações de trabalho e responsabilidade civil. Muito obrigado pela disponibilidade, professor. Rodolfo é um multitalentoso ser humano, que é juiz do trabalho desde 1995, na Bahia, titular hoje da 32ª Vara, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor da Universidade Federal da Bahia, além de poeta, músico e etc. Muito bem. Começamos pelo começo, professor. Essa história de responsabilidade civil invade mesmo o mundo do trabalho? Meu querido Marcos Fava, é uma satisfação imensa participar aqui do podcast da nosso TRT da 5ª Região e falar sobre responsabilidade civil nas relações de trabalho, que é um tema que é objeto das minhas reflexões há muito tempo. Né? É preciso compreender que a expressão responsabilidade ela não é jurídica. Embora ela tenha a raiz de espondel, que era a forma como se vinculava nos contratos civis do direito romano, responsabilidade é a assunção das consequências de uma determinada conduta. Isso pode ser jurídico ou pode ser moral. Quando nós pensamos no campo do direito, é justamente com a possibilidade de uma exigência de uma conduta em face do Estado. E isso é geral. Isso é uma teoria geral do direito, uma teoria geral da responsabilidade civil. Quando eu comecei a escrever sobre isso há 20 e tantos anos, né, eu me lembro, o doutorado foi em 97, o mestrado em 97, o doutorado em 2000, né, sempre com interfaces do direito civil com o direito do trabalho. Eu costumo dizer que eu sou um centauro, um minotauro ou um poliamorista, porque eu casei com o direito civil e o direito do trabalho ao mesmo tempo. Né? Quando nós compreendemos que há uma teoria geral de que a ninguém se deve lesar e se lesar deve reparar, esta é uma base do direito que nós ensinamos por efeito didático no direito civil, mas que é claro que está dentro do campo das relações de trabalho. Por quê? Porque o cidadão, ao estar vinculado a uma relação de trabalho subordinado, mesmo estando vulnerável, não deixa de ser cidadão. E mesmo o empregador, que está numa posição mais favorável nessa relação, também não deixa. Então, a possibilidade de haver violação a direitos de qualquer um dos dois sujeitos da relação é evidente. E se há violação, deve haver reparação. Então, o direito do trabalho não é imune a isso. E é isso que nós tentamos há mais de 2 décadas explicar para as pessoas. Era muito raro, aliás, mais de 2 décadas, acho que é o limite mesmo. No início da minha magistratura, nós somos contemporâneos, Sim. Não havia reclamação de reparação civil, exceto os acidentes de trabalho, que naquela época nem eram da competência do trabalho, não se via, não tinham os empregados, então, moral. Na verdade, querido Fava, falar sobre dano moral, dano material, era algo que parecia um tabu no campo da justiça do trabalho. E, na verdade, era um tema que precisava sair do armário. Por quê? Porque nós sempre aplicamos regras de responsabilidade civil. Na justiça do trabalho, apenas não tínhamos coragem de dizer. Porque toda vez que nós mandávamos indenizar pela não entrega das guias do seguro-desemprego, nós estamos seguindo uma regra de responsabilidade civil. Toda vez em que, quando olhar no texto da CLT e falávamos das indenizações de antiguidade, de certa forma, estávamos relacionados ao tema da responsabilidade civil. As pessoas tinham pudor, aquela coisa de dizer, CLT é uma caixinha, Código Civil é outra caixinha e a Constituição é um caixão que devia abranger todo mundo. Mas não, na verdade está tudo interligado. E compreender isso, compreender que nós estudamos direito e a segmentação é para efeito didático, é talvez quebrar esse paradigma anterior que muitas vezes nos oprimia. Eu quero dizer com muita liberdade, nesse ponto, a minha dissertação de mestrado, em 97, só foi dano moral na relação de emprego.
Isso muito antes da emenda 45, e eu dizendo, não, já é possível, porque com o artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição, com o artigo 159 do Código Civil 16, é possível. E aí eu me lembro que quando eu defendi o mestrado, encontrei com um colega que perguntou qual era o tema. Aí eu fui dizer isso assim. Ele disse, Pamplona, você está procurando sarna para se coçar? Isso nunca vai dar certo. Aí eu lembro, quando eu entrei na magistratura em 95 e hoje, em 2024, eu olho a minha pauta. Repleta de dano moral. E aí eu disse, não, o que era uma maluquice hoje é norma constitucional. O que era sarna para me coçar hoje é a minha base do meu dia a dia como magistrado, meu e de todos os meus colegas. Então, na verdade, quando eu defendia nos anos 90 essa possibilidade, ainda no sistema do Código Civil anterior, ainda com a redação do 114 original da Constituição, era, na verdade, uma ideia muito simples. É preciso imaginar que, quando nós, como juiz do trabalho, tutelamos as relações de trabalho, nós temos uma ideia de uma proteção integral. Ou seja, a gente não é juiz do contrato de emprego. Nós somos juízes das relações de trabalho. Neste caso, é um trabalho subordinado. Qualquer tipo de violação, seja do conteúdo contratual, seja de violação de regras gerais de conduta dentro dessa relação, deve ser objeto de apreciação judicial. O empregado responde também perante os clientes do empregador? Esse é um tema fascinante, eu adoro dizer em sala de aula, porque eu digo, meus amigos, o empregador responde objetivamente pelos danos causados pelo empregado no exercício da sua atividade perante terceiros. Quando eu falo isso, a pessoa me arregala o olho e diz assim, tá, olha, ele tá ouvindo ali um juiz do trabalho skinhead. Não, aqui é o professor de Direito Civil Roots, porque isso está no artigo 932, inciso 3º, combinado com o 933 do Código Civil de 2002, que é equivalente ao 1521, inciso 3º e 1523 do Código Civil 16. O que houve é que a responsabilidade sempre existiu. É que no anterior sistema era uma responsabilidade civil subjetiva que o Supremo Tribunal Federal ele mitigou para dizer que era de culpa presumida, súmula 341, e que, a partir de 2002, tornou-se responsabilidade civil objetiva. Gente, isso é texto, é direito positivo, e as pessoas ficam assim, fazendo, olha, que coisa impressionante. Eu digo, é só ler o código, é simplesmente ver com olhos de ver. Uhum. E o empregador que responde objetivamente tem contra o seu empregado o direito de haver-se numa indenização? Não tenho a menor sombra pálida de dúvida. Tem que parar com esses pudores excessivos de imaginar isso. O artigo 934 do Código Civil, que garante a ação regressiva, é algo que, se você responde por um dano que não causou, por quê? Porque a premissa é entender que responsabilidade civil por ato de terceiro é matéria de reserva de lei. Isso sim. E tem previsão legal específica do empregador em relação ao empregado. Ou seja, porque você está respondendo por um ato que você não causou diretamente, mas sim alguém pelo qual você tem um vínculo jurídico anterior, no qual você se responsabiliza. Neste caso, você está respondendo por um ato que não foi praticado por você, mas por alguém que você se responsabiliza, vai se aplicar o artigo 934 na ideia de uma ação regressiva. Obviamente, a ação regressiva exige a demonstração do elemento anímico, culpa, né, ou dolo. Lembrando que aí sim, a regra protetiva trabalhista vai estar presente, pensando no artigo 462 para o primeiro, a ideia de que dolo responde sempre, culpa se tiver previsão contratual. Mas haverá sim ação regressiva. Posso aprofundar esse tópico? Porque é algo aqui, se é para chutar o pau da barraca, compreender isso. A gente tem que superar, inclusive, pudores. Porque as pessoas, às vezes, se apegam às suas caixinhas, aos seus modelos. E engraçado, isso eu escrevi na minha tese de doutorado em 2000, o meu saudoso orientador, o professor Maurinho Mascaro Nascimento, dizia, Pamplona, você disse uma coisa tão óbvia que ninguém diz. Eu falei, naquela época, sobre assédio sexual. Assédio sexual na relação de emprego. E a gente está acostumado apenas com um único modelo, que depois se tornou tipificado, que é o assédio sexual quiprocó, isto por aquilo, o assédio sexual vertical descendente, decorrente de chantagem, decorrente de desnível de poder, mas eu preciso registrar, talvez um tema para outro podcast. Assédio sexual não é só isso, tá? Esse talvez é o mais visível, dramático e está tipificado. Mas, dentro desse modelo, imagine que
gerente, um coordenador, supervisor, assedir sexualmente uma subordinada, uma coisa mais arquetípica possível, a empresa responde, objetivamente. E perceba que este empregado pelo qual a empresa está respondendo, né, ele responde perante a empresa, né, 934. Então, meus amigos, vamos acordar para a realidade. Isto aqui é hipótese típica para denunciação da lide. Por quê? Porque a ação da empregada assediada em face do empregador é no seu trabalho, a ação do empregador em face do empregado assediador é no seu trabalho, porque a gente não traz tudo numa resolução integral da lide, evitando problemas decorrentes dos limites subjetivos da conjugada. Por quê? Porque se esse indivíduo não participar da lide, na ação regressiva, ele pode simplesmente dizer, eu não fiz, eu não pratiquei o ato, eu estou aproveitando, inclusive, para a sua defesa lá. Você pode ter que entender que é preciso ter uma solução integral para que se possa efetivamente tratar de forma ética e digna as relações de trabalho. Inclusive porque não há nada pior para a jurisdição do que duas decisões antagônicas sobre os fatos idênticos. Né? Então, exatamente. Houve o assédio na reclamação trabalhista e não houve na ação. Exato. A lógica de conexão e continência é fundamental para isso. E entender que se dá uma solução integral. Porque, e aí eu tenho que dizer aqui já, pensando em aprofundamento sobre essas questões, há aspectos para eu dizer, não, Pamplona, talvez isso não vale a pena. Vou lhe dizer, um dos problemas que se faz é a má interpretação que se dá na responsabilidade civil do Estado. Quando a gente pensa no artigo 37, parágrafo 6º, na ideia da ação regressiva, porque não se aceita a denunciação da lide, aquilo que o ministro Carlos Aires de Brito chamou de princípio da dupla proteção, né? Mas por quê? Porque você não poderia juizar diretamente contra o agente público, pensando, tem que ser contra o Estado, e depois ele é juízo, mas, de fato, há uma situação aí indiferenciada que decorre do próprio exercício da atividade estatal. Ali não, nós estamos em relações contratuais como previsão legal específica no CPC. Muito bem. A Constituição trouxe uma ressalva sobre responsabilidade civil do empregador em relação ao acidente de trabalho, mencionando culpa. Isso gerou um debate resolvido há pouco pelo Supremo, no sentido de que isto não significa que o empregador não tenha responsabilidade civil objetiva. Como é isso? Explico isso. Isso também é... Esse roteiro de perguntas está sensacional, porque está acompanhando toda a minha vida aqui. Porque isso, inclusive, é muito particular. Quando eu lancei a primeira edição do meu livro de responsabilidade civil com o Pablo, né, eu já tinha feito alguns escritos antes, eu assinava direito civil há algum tempo. Nós escrevemos os primeiros volumes todos na Vacatio Legis, em 2002, né, antes mesmo da vigência formal do Código Civil de 2002, né, que foi em 2003. O que aconteceu? Nós tínhamos esse debate por força do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, né, que falava lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, o inciso 29. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. Essa menção a dolo ou culpa fazia com que alguém defendesse que houvesse um direito subjetivo dos empregadores de responder subjetivamente numa eventual ação regressiva ou numa discussão sobre isso. E eu dizia, isso não faz sentido algum. Primeiro porque você precisa explicar historicamente, né? Essa menção a dolo ou culpa é, utilizando uma figura de linguagem, uma metonímia. É usar uma parte pelo todo. Por quê? Porque quando se mencionava dolo ou culpa no texto constitucional, se menciona dolo ou culpa no texto constitucional do inciso 29 do artigo 7º, nós tínhamos, na verdade, uma ressalva de dizer há a responsabilidade securitária e isso não exclui a responsabilidade civil. Porque dolo ou culpa são expressões de um elemento da responsabilidade civil, mas na vigência do Código Civil 16 era algo que era quase tido como sinônimo, porque a regra geral no Código Civil 16 era a responsabilidade civil subjetiva, e eu desde já digo que não é no Código Civil 2002, explico em outro tópico. Mas o que acontece? Era uma metonímia. Aí eu quero dizer, não, mas não interessa que é metonímia, está escrito dolo ou culpa. Aí eu dizer, pera um pouquinho, respire, vamos com um critério hermenêutico trabalhista, tradicional. A ideia, tá lá no caput.
além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Pense na norma mais favorável. Então, obviamente, aquilo era um patamar civilizatório mínimo e que era possível ter uma responsabilidade civil objetiva. Porque a aplicação da objetiva, e eu preciso fazer essa ressalva, né, era por causa, anote aí, do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que diz que haver a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos previstos em lei, nenhuma novidade, ou quando a atividade é habitualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria essência riscos ao direito de outrem. Era um conceito jurídico indeterminado que permitia colmatar uma lacuna para dizer, opa, aqui pode ser uma responsabilidade civil objetiva se o magistrado verificar. Eu brincava dizendo aqui que, para as pessoas não esquecerem isso, eu gosto muito de fazer uma aula mais leve, e aí eu dizia ao pessoal, gente, o grande doutrinador sobre esse tema é Benjamin Parker. Aí o cara dizia, quem é Benjamin Parker? É o tio do Peter Parker, né? Quando você viu lá o filme do Homem-Aranha, e ele disse lá, com grandes poderes, grandes responsabilidades. É isso mesmo. Com grandes poderes dados ao magistrado pelo Código Civil de 2002, nós poderíamos dar uma grande responsabilidade nessa situação. E aí perceba, eu estou falando do Código em geral. Pare para pensar, porque isso não passava no meu fígado. Você poderia dizer que, em função de uma determinada atividade, uma empresa responderia objetivamente perante seus credores civis, empresariais, consumeristas eu nem falo, e perante o empregado, no qual ele assume o risco da atividade econômica, ele teria o direito de responder subjetivamente. Não fazia sentido isso. Nós escrevemos isso, eu preciso dizer a verdade, me perdoe esse arrobo, né? Não quero ser cabotino, mas a verdade é essa. Eu escrevi isso em 2002. Tanto que, quando eu fiz isso num artigo, quando eu fui incorporar isso no livro, isso está no livro até hoje. Né? Pablo, meu parceiro, meu irmão, uma criatura levada, um cara sensacional para você entrevistar aqui. Pablo, ele dizia, irmão, não sei, talvez pela minha condição de juiz estadual, eu acho que sou mais simpático, a ideia de ser responsabilidade civil subjetiva, você é mais atirado como juiz do trabalho. Assim. Aí, irmão, não tem problema, a gente tem que ser transparente. No livro nós adotamos a minha posição, mas puxamos uma nota em rodapé para dizer, está lá até hoje, olha, essa ideia decorre, talvez, da experiência de Pamplona como juiz do trabalho, porque Pablo era mais simpático assim. Isso foi em 2002, quando lançamos o primeiro livro. Em 2019, salvo engano, foi o Alexandre de Moraes se tornou relator e virou o tema 341 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo exatamente nos termos que nós dissemos lá em 2002. E eu gosto de dizer exatamente os termos. Por quê? Porque eu já falei sobre responsabilidade civil nas relações de trabalho nos 24 regionais e no TST. E às vezes eu ficava assustado da pessoa ler o que eu falei e não entender. Porque a pessoa chegava para mim e dizia, Pamplona diz que a responsabilidade civil do empregador é objetiva no trabalho. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Eu disse que ela pode ser. E isso é óbvio, é de uma obviedade ululante, precisa ser dito de forma pulsante. Por quê? Porque é só pensar no acidente de itinerário. Que não é nem responsabilidade, não tem responsabilidade do empregador se ele não transporta. Entende? Então é preciso compreender que às vezes as pessoas querem pensar por formulários e aí não conseguem compreender a complexidade. Então, o que eu disse e continuo dizendo é que a responsabilidade civil do empregador no acidente de trabalho pode ser objetiva. E aí, claro, vamos puxar aqui a brasa para nossa sardinha. Né? É de se dizer especificamente que isso é a cara das relações de trabalho. E o TST é prodigioso em verificar determinadas situações em que o risco acentuado da atividade enseja uma caracterização de responsabilidade civil objetiva. Me permita só uma nota de rodapé, até para consertar alguma coisa que as pessoas falam com frequência e precisam acordar a paridade. Pare de dizer que é responsabilidade civil por risco, por atividade de risco. Pare de dizer isso. Não diga isso. Por quê? Porque a maior parte das atividades de risco já são previstas em lei como de responsabilidade civil objetiva. Não é responsabilidade civil por atividade de risco.
objetiva por atividade de risco. É responsabilidade objetiva por risco da atividade. E não é só um jogo de palavras. É a compreensão de que determinadas relações são comumente... Viver é um risco. Viver é um risco. Várias relações têm um risco, mas que é um risco aceitável na sociedade. Outras geram um risco acentuado e caracterizariam esse conceito jurídico determinado do parágrafo 1 do 927, ensejando isso. E o TST, como eu disse, é realmente prodigioso nisso. Me permita até fazer uma homenagem aqui ao nosso conterrâneo da Bahia, né, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que foi meu primeiro professor de Direito e Processo de Trabalho, quando eu tinha 18 anos, fazendo cursinho preparatório para servidor aqui da Justiça. Eu entrei do concurso de 91 para cá, tomei posse em 92, né, foi meu primeiro professor. Eu, como servidor, tive a oportunidade de trabalhar com ele, passei no concurso de juiz, ele era presidente da Matra, e antes de ser promovido a titular, fui juiz auxiliar dele na gloriosa 15ª Vara do Trabalho de Salvador. E eu fui, depois, avaliador dele no mestrado, orientado ele por Pinho Pedreira. E ele defende exatamente isso. É um risco acentuado, é um risco da atividade, não uma atividade de risco. E por isso, aí indo para o nosso dia a dia e pensando em como a nossa jurisdição mudou nos últimos anos, eu fico imaginando em relação às doenças ocupacionais em atividade bancária. Eu dizia com frequência, quase como uma piada, esse meu jeito irreverente, dizer, olha, daqui a pouco é mais fácil achar um mico-leão dourado do que um médico empregado na administração pública ou um bancário que não esteja sofrendo uma doença ocupacional. Eu brinco que quando a gente fez concurso nos anos 90, né, eu em 95, você em 96, né, nos concursos da seguinte, eu tomo posse em 96, o concurso deve ser em 95, o que nós fizemos na mesma época, somos contemporâneos, o nosso concurso era mais fácil do que o de hoje. Sabe por quê? Porque a gente só tinha que estudar direito. O cara, para fazer prova hoje, tem que estudar medicina. Porque eu só aprendi o que era tendinite, tenossinovite, distúrbio do manguito rotator, síndrome do túnel do carpo, lendo o laudo pericial, hoje cai em prova. Por quê? Porque nós vimos que esse risco gerou. Então, e perceba o efeito didático da responsabilidade civil. Veja o modelo ergonômico de uma agência bancária dos anos 90 e veja de hoje. Né? É preciso compreender que nós devemos buscar e propugnar sempre por conciliação, devemos propugnar sempre por uma solução que modifique as relações jurídicas de direito material. Mas quando não tem jeito, vai para o processo. E a condenação tem que ser pesada. Para quê? Para que tenha efeito pedagógico, para que o indivíduo mude o comportamento. Porque se para ele continuar valendo a pena só pagar aquilo e continuar na atividade, não haverá mudança. Isso ficou evidente. É claro, eu estou dando um exemplo, talvez que tenha ficado mais fácil de caracterizar na nossa atividade, mas a gente tem decisão do TST sobre transporte, e não é só do transporte da responsabilidade civil objetiva, temos sobre até peão de boiadeiro, tem questões interessantíssimas sobre isso, claro que era um tema para outra reflexão. Antes de entrarmos na questão do dinheiro, da indenização, que vai ser interessante, queria lhe propor um problema. Na responsabilidade civil objetiva, evidentemente, o empregador responde sem ter envolvimento com a culpa. O que acontece neste problema se o empregado agir de forma gravemente culposa? Ele coopera muitíssimo para o evento. Essa sua pergunta é fundamental para a compreensão desse tema, até mesmo porque a forma, às vezes, empolgada que eu falo, faz com que as pessoas acabam tendo uma visão equivocada. Responsabilidade civil objetiva não é risco integral. É preciso entender isso. Se a culpa é exclusiva do empregado, quebra nexo causal. É preciso entender que culpa exclusiva do empregado, esqueça o empregado, culpa exclusiva da vítima é hipótese de quebra de responsabilidade civil, mesmo na objetiva. Pegue a lei brasileira de atividades nucleares. Está lá escrito, inclusive, para
possibilidade de quebra de nexo causal até para dano por ricochete, até dano reflexo. É preciso entender isso, porque, e aí me permita fazer isso, que essa é uma das dificuldades didáticas, né? E às vezes eu, refletindo sobre isso, às vezes eu fico achando que as pessoas têm dificuldade em responsabilidade civil porque elas aprendem responsabilidade civil na graduação muito cedo. Elas, logo depois que aprendem obrigações, já engatam em responsabilidade civil. E para você entender responsabilidade civil, você precisa ter noções gerais do direito, dos ramos do direito e de processo. Por quê? Porque quando a gente fala sobre culpa, as pessoas... Eu pergunto, o que é culpa? A pessoa grita, negligência, imprudência e perícia. Eu digo, espera um pouquinho. Eu perguntei o que é. Eu não pedi que você exemplificasse. Porque é preciso entender o que é culpa. Culpa é uma violação a um dever jurídico pré-existente. Normalmente um dever de cuidado, mas pode ser um dever de regra técnica, né? Um dever de atenção, alguma coisa. Isso aqui é importantíssimo para compreender. O conceito não é meu, é de Alvino Lima, um sergipano sensacional, que foi professor da USP, tem um livro imortal chamado Culpa e Risco, veja isso, né? Tem edições facsimiladas. O que é que eu preciso explicar para as pessoas? Que você compreendendo o que é culpa e compreendendo a diferença de responsabilidade civil subjetiva para objetiva, a gente supera alguns preconceitos. Por quê? Porque se você pergunta para alguém sem muita profundidade a diferença de responsabilidade civil subjetiva para objetiva, provavelmente a pessoa vai dizer, uma discute culpa, a outra não. Resposta absolutamente equivocada. Errada. Aluno meu que fala uma bobagem dessa, tira 0. Sabe por quê? Porque a pessoa precisa compreender que na responsabilidade civil subjetiva, o elemento culpa é um elemento obrigatório de ônus da prova. É um elemento obrigatório de constituição do direito. Na responsabilidade civil objetiva, o elemento culpa é um elemento acidental, que normalmente só vai vir a juízo em função de uma abertura dos limites objetivos pela contestação. E aí, quando você compreende essa lição, entende. Por quê? Porque o réu suscita a culpa. Culpa do autor, se for exclusiva, quebra anexo. Se for concorrente, ela não quebra anexo, mas ela é um critério para diminuição da indenização. E aí o que é que acontece? É só pensar o óbvio. É por isso que eu digo que é terrível as pessoas aprenderem responsabilidade civil sem saber processo. Por quê? Porque você não faz uma instrução para primeiro ver se teve culpa exclusiva, para depois ver se teve culpa concorrente e depois ver... Não! É tudo junto. E por isso a possibilidade de, em defesa, inclusive o Estado, suscitar uma culpa exclusiva, uma culpa concorrente, porque isso vai ser, seguindo a expressão do saudoso, falecido ministro Paulo de Tarso Sanseverino do STJ, a constituição do chamado método bifásico. Por quê? Porque você, com estes elementos, vai fixar a responsabilização e depois, eu já vi que você vai perguntar sobre isso, né? A questão da indenização. Que aí você vai tomar outros referenciais comparativos. Sim. O STJ, a propósito, afasta o caráter punitivo das indenizações, e o ministro de saudosa memória fazia isso sempre nas suas decisões, e o TST, historicamente, não. A reforma, neste aspecto, é positiva, não? Sim, porque sim. coloca como um dos elementos da apuração do valor o porte econômico dos envolvidos, agressor e vítima. Em que mais ela foi, por acaso, positiva e negativa, a reforma? Olha, é preciso entender que há nesse aspecto algo que decorre de uma leitura equivocada do sistema norte-americano e na transposição para o direito brasileiro. Por quê? Porque quando a gente fala do caráter punitivo de uma reparação civil, as pessoas automaticamente, sabe aquela coisa assim de puxar quase num senso comum teórico, já remetem aos punitive damages do direito norte-americano. Essa é uma visão caolha, equivocada. Por quê? Porque quando a gente pensa na teoria do desestímulo do sistema norte-americano, você tem lá como postulação autônoma. Ou seja, a pensar uma indenização só e somente só
pelo caráter punitivo no direito positivado brasileiro hoje ainda não é possível. Pode ser? Pode, é uma questão de reforma legislativa, mas hoje não é. E aí as pessoas querem afastar essa função didática, moral, social, pedagógica, punitiva da responsabilidade civil. Lê do engano. A responsabilidade civil tem evidentemente esse caráter. E isso fica claro, para fazer um exemplo que não fica muito fácil, nos danos transindividuais. Quando a gente pensa em danos morais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, o caráter punitivo é evidente. E também no campo dos danos morais. O problema é que, e a verdade seja dita, o sistema brasileiro, ele remete, e isso é uma falta de uma opção legislativa firme, ao prudente arbítrio do magistrado. E, sinceramente, na condição de magistrado há quase 30 anos, eu disse, olha, o prudente arbítrio do magistrado não é o melhor socorro para essas questões na busca de segurança jurídica. Sim. Nós estamos pensando em compreender, não que eu esteja advogando contra mim mesmo, não, mas é preciso entender que nós temos uma história brasileira de reparação por danos morais muito nova. A gente só tem reparação por dano moral em sentido estrito a partir da Constituição de 88. Antes disso, as decisões do Supremo admitiam reparação por danos extrapatrimoniais, danos morais, que é a expressão da época, quando gerasse uma repercussão patrimonial. Ou seja, na verdade, era o dano patrimonial indireto. Então, e tanto que o STJ precisou criar uma expressão que é infeliz, é muito infeliz, que é o dano moral puro. Diz lá que o dano moral puro só é reparável depois do 88. Eu acho horrível, eu acho podre essa expressão. Porque se tem um dano moral puro, tem um dano moral impuro. Não é. O que ele quer dizer é o dano moral direto mesmo. O dano moral direto é após a Constituição de 88. Não tem uma sombra pálida de dúvida disso. Só que a gente precisa entender que como a gente não tinha cultura disso, virou... Nós não somos pessoas para contar história. Nós somos testemunhas da história. Né? Nós vivemos a história. Então, isso aqui é algo que é preciso ser dito. Era a cultura do formulário. As pessoas copiaram a Lei Brasileira de Telecomunicações, vulgo a Lei de Imprensa, que o Supremo revogou, né? E diziam lá, tendo em vista a capacidade econômica do ofensor e a repercussão social da lesão e a notoriedade da vítima, fixo a indenização em tracinho. Qualquer valor. Qualquer valor. Qualquer valor. No prudente arbítrio. Mas perceba, isso é um formulário. Isso é um modelinho em que se copiava. Revogou-se e as pessoas continuavam usando. Quando veio a malfadada reforma trabalhista e numa visão meio demeritória da jurisdição trabalhista, meio de vindita contra as decisões avançadas do TST em especial, tentaram criar parâmetros ainda abertos, mas só de uma forma tão ruim, tão preconceituosa, que o seu destino, como eu já vaticinava na época, era lata do lixo. E o Supremo disse, foi interpretação conforme, vale como sugestão. Ou seja, não é norma cogente, né? Estabelecer lei para fazer sugestão não vale a pena. Então, o que é que acontece? Nós precisamos... Essa é uma questão, que eu vou usar essa expressão que eu gosto, né? É uma questão que precisa sair do armário. A gente precisa entender que, sob quantificação de danos morais, propriamente dito, ou seja, que não tem uma correspondência pecuniária, nós temos que decidir se queremos mesmo o prudente arbítrio. E o prudente arbítrio pode ser R$1 ou R$1 milhão, e o resto tudo é retórica. Retórica baseada naquela ideia de enriquecimento indevido, não sei, que é, conversa. É pura retórica, é mesa de botequim. Por quê? Porque o indivíduo vai dizer, aqui é muito, aqui é pouco, aqui é muito, aqui é pouco. É chute. É mutatis mutandis, falando... É como, às vezes, as nossas não, que a gente não está no segundo grau, ou no tribunal, né? Mas as fixações de reajustes salariais em ensino coletivo. Está dando tanto, uma salomônica, alguma coisa assim. Perceba, não há um parâmetro objetivo para isso. Quer um parâmetro objetivo? Essa é a discussão. Essa é a discussão séria a ser enfrentada. Ou se mantém o prudente arbítrio, ou se busca parametrizações.
Havia um projeto muito interessante do senador Pedro Simon, que pensava em parametrizações, em que você tinha a ideia de fundamentação com parâmetros, só que não era essa coisa terrível que foi a reforma trabalhista fixando em salário contratual, que é o dano de um vai ser diferente do dano de outro, se o dano é o mesmo. Não. Ou seja, era algo que remontava a determinadas faixas com a possibilidade do magistrado aumentar ou diminuir. Mas o ônus argumentativo é a fundamentação. Sim, que é o Ou que nos seja, salva. você ia buscar a base nesses parâmetros, podendo aumentar ou diminuir, de acordo, sim, com a sua sensibilidade, de acordo com a repercussão, de acordo com a capacidade econômica do ofensor, de acordo com a repercussão social, sim, mas você precisava dizer. Precisava dizer. Você tinha um parâmetro métrico. E quando eu remontei ao método bifásico do Paulo Tasso Severino, é isso. Fixa essa indenização no parâmetro médio proposto pela lei. Vamos ver. O Paulo de Tarso vai dizer, quanto é que os colegas têm fixado? Se eles têm fixados nisso, mantenhamos aqui. Tem alguma peculiaridade? Tem algum descrime? Tem alguma situação que suscite majorar ou diminuir? Culpa concorrente, por exemplo, busca de reparação do dano ainda na relação de direito material, aspectos de tentar, até mesmo no grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, houve uma determinada linha que achei o máximo. Os efeitos do pedido de desculpas. Pois é. Retratação. Uma retratação, ou seja, verificar isso para majorar ou para diminuir, mas sempre fundamentado. Isso é levar a sério a responsabilidade civil. O resto é chute. Um objetivo dicionário, porque há muitos nomes nessa matéria. Dano estético, dano existencial, dano patrimonial, dano emocional. O que são, objetivamente? Eu escrevi um artigo há alguns anos sobre isso, falando a Torre de Babel de adjetivação de danos. Eu fico dizendo que nós, professores de direito civil, agora chegamos numa fase da vida que todo mundo quer um dano para chamar de seu. Né? Criar um dano, dar um nome. E, sinceramente, desconfio muito disso. Parece-me, muitas vezes, que é simplesmente uma forma para escapulir dos limites objetivos da coisa julgada. E eu vou dar um exemplo da minha atividade jurisdicional. Estava eu, juiz do trabalho, e tive uma ação de um indivíduo que sofreu um dano em uma máquina e perdeu, acho que 2 dedos. E ajuizou a ação por dano moral e patrimonial. E eu vi, tive perícia, teve tudo. O processo tramitou rápido. Rápido. E concluiu em minha mão, eu proferi a decisão. Nessa época, logo depois, saiu a súmula 287 do STJ, reconhecendo a autonomia do dano estético. Outra reclamação. Exatamente. Caiu na minha vara. Né? Lá ele, de Baiano. Né? Eu estou lá. É o mesmo indivíduo. Quando eu fixei a reparação por danos morais, você acha que eu não levei em consideração aspectos estéticos? E aí o que é que acontece? A autonomia do dano estético foi reconhecida pela súmula 287 do STJ, sem previsão constitucional específica. Talvez a gente possa fazer uma construção doutrinária em cima do direito à imagem, pensando na sua modalidade de retrato, para pensar lá no artigo 5º, inciso 5, né? E para tentar achar uma reparação. E as pessoas começam a ver, opa, já tínhamos um material moral e estético. Era uma laranja com 2 bandas, diria Fábio Júnior, que de repente passou a ser tripartida. Aí a gente começa a ver o dano existencial, com base ao dano projeto de vida do sistema italiano, e aí ao clássico acordo aqui do TRT da 4ª, subiu para o TST, de repente a menção dano existencial vai até para a reforma trabalhista. Né? De repente a gente fala do dano morte com base no direito português, e há um acordo belíssimo do TST sobre isso, no caso aqui de Brumadinho. Né? E aí a gente começa a ver
há limites para a criatividade humana na adjetivação de danos, porque eu consigo falar aqui de dano psicológico, dano biológico, entre outras modalidades. Confesso aos senhores e às senhoras que eu não sou muito simpático a isso. Parece-nos que a questão poderia continuar sendo resolvida no campo do dano moral e dano material, e a discussão é apenas sobre fundamentação, sobre causa de pedir. E aí, em função da causa de pedir, nós teríamos uma caracterização de um dano com conteúdo pecuniário, material, e um dano aos direitos da pessoa sem conteúdo pecuniário, o dano moral. E eu, para terminar conceitualmente, vamos parar de chamar dano moral de dor, de transtorno, de constrangimento, que isso gera uma pantomima nas salas de audiência, na hora que você vai interrogar, a pessoa está bem, você começa a falar, a pessoa começa a chorar, e a gente não sabe se a gente está sendo manipulado emocionalmente ou se é realmente uma manifestação da sensibilidade, o que pode ser, não estamos fazendo julgamento sobre isso, mas perceba, imaginar que dor, que tristeza, que constrangimento é dano moral, é um erro conceitual. Porque você sofre o dano moral e pode, em função disso, ter dor, constrangimento e tristeza. O dor, constrangimento e tristeza é potencial consequência do dano moral. E o que é o dano moral? E é isso que precisa entender. É uma violação a um interesse juridicamente tutelado sem conteúdo pecuniário. Em linguagem mais simples, é um dano ao direito da personalidade. Ou seja, o que são os direitos da personalidade da pessoa, portanto, o conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Ou seja, corpo, mente e espírito. Ou seja, quando você consegue visualizar que há determinados atributos da pessoa que não têm correspondência pecuniária, você visualiza tranquilamente o que é o dano moral. E aí a gente acaba, digamos assim, economizando uma longa digressão acadêmica para dizer se é dano moral, se é extrapatrimonial. Por quê? Porque, na verdade, são duas bandas de uma ideia de reparação integral. E a chave é a fundamentação. Sempre, sempre, sempre. E é preciso entender, o cara teve um acidente no trabalho, já teve uma ação pedindo reparação por danos morais e materiais, já teve sentença, ele pode ajuizar uma outra? Pode, desde que tenha uma causa de pedir diferente. Porque a causa de pedir remota é o contrato de trabalho e o acidente, mas uma pode ser a repercussão X, outra pode ser a repercussão Y. A gente precisa entender que você não tem uma obrigação, até inclusive, de conhecer todos os potenciais repercussões de um ato lesivo. E isso pode se manifestar tempos depois. Você que se tornou baiano, e eu fico muito feliz com a sua vinda à Bahia, né? Aí mais ainda, a gente aqui na Bahia, a gente fala muito da escória de Santo Amaro, que é a discussão sobre chumbo, a discussão lá de Caetité sobre urânio, e isso, na verdade, é uma discussão, e é um tema lá da professora Gisela Deronaca, que foi o tema da titularidade na USP, da responsabilidade pressuposta, que é uma ideia de responsabilidade sem dano presente, sem dano atual, mas com potencial repercussão. Mas isso é para outra conversa. Isso. Muito obrigado por sua disponibilidade, Pamplona. Eu estou à disposição, como sempre. Eu estou me sentindo cada vez mais como Ciro e Magal. Me chama que eu vou. Ah, excelente. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Até o próximo episódio.